mais um podcast, mais um episódio, e hoje é com um convidado especial, William. Vocês conhecem já, porque ele é meu sócio na Nelson. E, gente, antes de fazer uma breve introdução sobre esse rapaz, vou passar a palavra para o Vinícius, porque esse episódio ele é um especial, ele é diferente dos outros. Exato. Hoje é um dia especial, porque nosso querido Thiago, além de apresentador do podcast, hoje é entrevistado também. Vamos saber tudo da vida desse rapaz é hoje. Mas a gente vai começar pelo William. A primeira vez ele aqui com a gente, obrigado pela sua presença. Eu agradeço pelo convite. É um prazer ter você aqui. A gente tem muita coisa para conversar sobre a Nelson, porque a Nelson, além de ser uma ideia muito boa, é um negócio muito interessante. Então, quem gosta de negócios, quem gosta de investimento, fica com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar. Mas a primeira pergunta, que eu podia deixar para o final, mas eu vou começar com ela, é a pergunta que todo mundo se faz. Qual dos dois é o Nelson? Nelson! Na verdade, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Mas vamos deixar essa resposta para o final, sabe por quê? A gente vai atropelar as coisas. E, antes de tudo, eu preciso trazer um ponto emocional, algo diferente para a gente começar essa conversa. William, quando você chegou em Portugal? Calma. Quando você chegou em Portugal e aonde você morava no Brasil? Conta só um pouquinho dessa tua história, desse princípio. E o que você veio fazer aqui. Porque até chegar na Nelson, a gente tem que explicar essa história. Exatamente. Então, eu cheguei em Portugal em dezembro de 2018 e eu vim de uma cidade lá no sul de Santa Catarina, conhecida como Governador Celso Ramos. Então, é uma cidade pequena, ao lado de Florianópolis, que é a capital, mas é uma cidade muito bonita, então eu vim de lá. Então, cheguei em Portugal 2018, dezembro de 2018. Eu vim de lá. Mas você veio fazer o que aqui exatamente? Quantos anos você tinha quando você chegou aqui? O que você fazia? Então, do que eu no Brasil, muito diferente das obras hoje, né? Eu era jogador de futebol profissional. Que bacana. Joguei muitos anos lá, então desde os meus 17 anos eu sou um jogador de futebol profissional. Me profissionalizei lá, joguei pelo Guarani de Palhoça, joguei no Rio Grande do Norte pelo Potiguar de Mossoró, joguei no Parauapebas, no Pará. No Pará. Qual posição você jogava, William? Eu era zagueiro, e aqui em Portugal, né, eles não chamam de zagueiro, mas é o defesa central. Mas você veio pra cá pra jogar futebol. Exatamente. Acabei conhecendo um empresário, eu tinha 20 anos, então eu era bem novo. Conheci o empresário e ele me ofereceu a oportunidade de vir aqui para Portugal e eu aceitei logo de cara. Eu sei que no Brasil nunca foi fácil, mas eu achei que aqui seria um pouco melhor. Então eu vim para cá nesse intuito de continuar com a minha carreira de futebol e acabou que não correu da forma que eu queria, mas também não é uma coisa ruim. Outras coisas melhores vieram. E foi nesse intuito, e chegando aqui não foi bem o que eu esperava. Sim. Não foi bem o que eu esperava, mas me abriu outras portas. Mas qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou? Assim, pode até falar da legalização, que a galera gosta de ouvir sobre legalização, né? Exato. Cara, quando eu cheguei em 2018, final de 2018, a legalização era muito mais fácil, muito mais fácil. Era ainda através da manifestação de interesse. E, para te falar a verdade, eu nem sabia como me legalizar. Não sabia mesmo. Então, eu vim para cá, entrei como turista, que não é o ideal. Para vocês que estão assistindo, não venham como turista, porque não dá mais. Não dá mais. E com uma mão na frente e outra atrás, ou você veio preparado, planejado, veio com dinheirinho? Como é que foi? Não, cara, eu vim com uma mão na frente e outra atrás. Cara, a gente tá rindo, mas é o caso de milhares. Tá? Sim. Porque, pronto, como jogador, foi tudo muito rápido. Em um mês que eu recebi a proposta para vir para Portugal, no outro mês seguinte eu já estava vindo. Então teve todo um processo. Cheguei aqui com 200 euros. Opa! Em 2018 ainda era um pouquinho mais do que hoje. Tinha onde morar, onde ficar? O clube ele fornecia o alojamento e as refeições, mas quando eu falo refeições era almoço e janta. Se quiser um lanchinho... se quiser um lanchinho tinha que batalhar. Pelo menos tomava vinho no jantar e vinho no almoço, né? Isso eles sempre ofereceram. E
cheguei exatamente para a cidade do Porto para jogar num clube que se chama Canidelo. É um lugarzinho ali no Porto, perto de Vila Nova de Gaia. E, na verdade, quando eu cheguei, o técnico que mandou eu vir, ele viu os meus vídeos e mandou eu vir. No mesmo dia, ele foi mandado embora do clube. Mesmo dia? No mesmo dia. Pô, que sorte. Cheguei em Portugal, ele foi mandado embora. E aí ainda eu fiquei ali no clube por um tempo, fazendo uns testes, mas não deu certo para mim ficar lá. Então aí eu acabei migrando lá para Santarém. E lá eu consegui um clube, eles conseguiram me inscrever. E foi a partir daí que eu consegui me legalizar, porque o treinador desse clube já tinha recebido outros brasileiros, já sabia como fazer tudo. Então foi ele que tirou o meu NIS, foi ele que tirou o meu NIF. Fez contrato também? Fez um contrato, exatamente. Para dar entrada na manifestação tinha que ter um contrato, né? Então ele fez tudo isso pelo clube e a partir daí que começa a minha legalização, a partir daí que eu começo a entender, eu preciso me legalizar, senão eu não posso ficar aqui. E aí você chegou em 2018, de quando você chegou até você ter a tua autorização de residência, a primeira, quanto tempo demorou? Cara, demorou 2 anos. 2 anos para ter autorização de residência. Por quê? Eu cheguei em dezembro, fiquei legal aqueles 6 meses, e aí acabou o campeonato, e aí logo em seguida eles deram a entrada na minha documentação. Então, 6 meses ali eu fiquei como turista, mas logo depois já entrou esse processo de legalização. Então foi 1 ano e meio de espera, né? Na época era o antigo CEF. Exato. 1 ano e meio de espera, isso mesmo. E aí, depois eu acabei saindo desse clube, e na época era o CEF ainda, não era a AIMA, eles exigiam 3 recibos de pagamento, né? Sim. Então, eu, faltando 5 meses para minha entrevista, eu não tinha um emprego, então tive que entrar numa fábrica, e aí foi meu primeiro trabalho aqui em Portugal, além do futebol. Foi meu primeiro trabalho numa fábrica de pedras de quartzo. Eu trabalhava no controle de qualidade, via os defeitos da pedra e mandava ela para... Você tinha alguma experiência nisso? Nenhuma. E acabei descobrindo que eu era Quero bom nisso. Eu era bom nisso. E foi assim. Aí consegui ir na entrevista, tinha 5 recibos em vez de 3, então isso já, na época, já era melhor, porque todo mundo chegava ali com 3, com 2, às vezes chegavam sem recibo nenhum, então eu cheguei com 5, então já estava com o pé na frente dos demais. E, através disso, peguei o meu primeiro cartão. E tem um adendo aí, né, porque esse meu cartão acabou não chegando na minha casa. Caraca. Eu fiquei à espera dele 3 meses, e aí eu tive que arrumar uns contatos. Um ex-patrão meu tinha um contato de uma mulher que trabalhava no CEF, e ela conseguiu localizar esse meu cartão que tinha voltado pro CEF, que era lá de Coimbra. E aí o cartão voltou e eu tive que ir lá buscar pessoalmente. Pô, pelo menos conseguiu ter o cartão. Exatamente. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, que essa pergunta vai gerar polêmica, porque muita gente quer fazer esse caminho que você fez. O clube te pagava algum salário? E se pagava, esse salário dava para você sobreviver em Portugal na época? Ou ter um emprego foi uma necessidade não só para ter a tua legalização, mas para sobreviver também? Sim, o clube pagava, vamos dizer que uma ajuda de custo. Era um clube das divisões distritais, então esses clubes não costumam pagar muito. Pagam para alguns jogadores específicos. Mas eu lembro que na época eu recebia 200 euros. Então... Dá para viver. Era o meu que você tinha trazido? Dava. O vinho tá garantido. Então não dava para sobreviver com esses 200 euros. Eu conseguia especificamente porque o clube dava alojamento e dava a alimentação, almoço e janta. Então, através disso, eu consegui sobreviver. Pronto. Sobreviver. Porque se o clube, em algum momento, parasse de me pagar, eu só ia ter casa e almoço e janta para viver, entendeu? Não poderia sair, não poderia fazer mais nada. E pensando ainda nessa sua carreira do futebol, do clube,
já saiu de um clube, foi para outro. Como é que foi essa transição nos clubes aqui? Foi por conta própria? Foi nos seus contatos? Foi ali do seu jeito? Ou você tinha alguém que te ajudava com isso? Na verdade, o primeiro clube que eu consegui foi através desse Sim. E empresário. depois? Só que aí depois ele foi me largando, foi me largando. Apesar disso, ele é um cara gente boa, ainda sou amigo dele. Mas ele também não tinha muita experiência como um empresário. Só que eu fiz um belo campeonato nesse primeiro clube que eu consegui. Sim. E ali dentro das distritais, todo mundo está se vendo, todos os clubes estão vendo um outro. Então eu me destaquei bastante e aí os clubes começaram a vir. E aí natural. Foi natural, foi a carreira mesmo natural. que foi se desenvolvendo aqui. Exatamente, foi natural. E falando ainda do futebol, você chegou em 2018, né? Ele enfrentou a pandemia, logo em 2019. 2019 foi a pandemia, né? E Como aí? é que foi? Cara, foi bem complicado. Aí que foi a separação de eu sair do futebol e entrar nessa área da construção. Sim. A pandemia veio, a gente estava no meio do campeonato, então tudo parou, né? Todo mundo sabe, tudo parou. E eu acabei tendo que escolher um lado. O clube já não me pagava mais. Sim. Em 2 dos clubes que eu fui, o almoço e a janta já estava pesando, porque eles já não estavam mandando em tanta quantidade. Sim. A gente muitas vezes teve que sobreviver com os vizinhos que ajudavam, e aqui em Portugal tem muito isso, né? Os vizinhos ajudam uns aos outros. E a gente ganhava muito coelho para assar, ganhava carne de porco. Sim. Então, a gente sobreviveu ali com eles. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu escolho futebol ou conseguir sobreviver aqui em Portugal. E aí eu tive que entrar na área da construção e conheci um patrão que o Thiago conhece, que é o Pedro. Ele é o nosso senhorio. Então conheci ele e foi aí que eu comecei a entrar na construção e lá na época já como um ajudante de pedreiro. Agora a nossa história começa a se encontrar. Não, mas calma. A pergunta vai ficar para o final. Mas ele é ajudante de pedreiro. O Thiago, você chegou aqui quando? Que ano você chegou aqui? Eu cheguei em início de 2023. Temos aí 4 anos de limbo aí entre vocês dois. É verdade. Thiago, advogado. Você, jogador de futebol. E hoje, sócios de uma empresa. Como é que a gente chegou nisso aí? Eu vou começar essa resposta, ele vai complementar. Eu morava no Porto. Certo. Eu cheguei primeiro sozinho, depois veio a Bianca, as crianças e os cachorros. Certo. Depois veio a Mary. Certo. E a gente morava literalmente... É Mary? A Mary é minha sogra. Gente, a minha sogra mora comigo. Ah, sim. E o que aconteceu... Eu sou... E os 4 cachorros? Sou raiz, pô. Sou raiz. E aí o que aconteceu é que morar num T1, que era literalmente uma cave, porque eu morava no T1, ele era abaixo do nível do jardim do vizinho. Era um bunker. Tanto é que a minha janelinha do meu quarto era um negócio assim, ó, desse tamanho, que a grama crescia e tampava minha janela. Que coisa, era nesse nível. Que coisa maravilhosa. Tanto é que quando o cara cortava a grama dele, eu tinha que correr para tampar a janela, senão entrava tudo para dentro de casa. Enfim. E aí era eu, Bianca e as crianças eram pequenas, então dormiam com a gente, era mais fácil. Mas, obviamente, a gente começou a procurar imóvel para alugar, e era um T1 de 1.000 euros por mês. Caramba. E eu falei, caraca, é difícil e tal. E eu trabalhando como advogado, fazendo o que eu podia fazer. Também estava numa situação complicada financeiramente, começando uma vida aqui em Portugal. E aí começamos a ver ali a possibilidade de ver casas. Aí a Bianca falou, olha, não tô achando nada aqui no Porto, nada pra gente e tal. Eu falei, vamos ver, vamos expandir a busca, vamos ver outro local. Aí a Bianca achou no Facebook um imóvel em Aveiro, que ele estava alugando tal. Eu falei, Você já conhecia Aveiro? Já tinha vindo aqui? Não, já tinha passado aqui a turismo em 2018. Sim. Aqui a turismo. Se bobear, vocês se cruzaram na rua e não sabem. E aí viemos ver o imóvel. Beleza, chegamos no imóvel, conversamos com o Pedro, um senhor super gentil e tal. Para encontrar o imóvel, pra gente já foi difícil, porque a gente não conhecia nada. Certo. E tava em obra o imóvel.
uma parte do imóvel estava em obra, que é a casa que ele mora, que fica, é um complexo, né? Dentro da minha casa tem mais 2 casas. Certo. É a casa dele e a casa do outro vizinho. E aí eu entrei na obra pela casa dele. Não, mas calma, antes eu quero te fazer uma pergunta, desculpa fazer essa pergunta. Quando você viu o anúncio da obra, da casa, e quando você veio para ver a casa, o que estava na sua cabeça? Quando você viu, poxa, estava parecendo bom demais para ser verdade aquele anúncio? Na verdade, o anúncio era até mais caro do que estava, só que a gente não achava o endereço, e quando a gente colocava no Google Maps, era uma ruína. Eu falei, Bianca... Estamos caindo num gol. Não caímos porque eu não tinha pago nada ainda. Foi a primeira vez que eu fui ver. Certo. Aí, falei, fomos lá. E aí, chegou a situação, eu vou só fazer um adendo aqui. Uhum. Existiu um outro podcast que eu fui, que eu falei, olha, porra, tem advogado trabalhando com pedreiro aqui em Portugal. Sim. Ninguém acreditou em mim. Então eu vou contar a história de verdadeira agora, e o William tá aqui para confirmar, para não me deixar mentir. Uhum. Entrei lá, tinham 2 pessoas trabalhando, um pedreiro e um ajudante pedreiro. Certo. Um brasileiro magrinho, ele não tinha esse corpo todo, não. Agora ele é Entendi. Agora ele é o Entendi. Assim, sorrisão daqui, tal, super gentil. Falei, pô, Bianca, a gente vai se dar bem com esse moleque aí. Esse moleque aí. É E dos o outro nossos. era um pedreiro que era um advogado. É verdade, um advogado chamado Fernando. Sério? Gente boa demais. Carioca também, gente boa. E trabalhando na obra. Era advogado, mas veio... Já foi um sinal. Pronto. Beleza. Aí conhecemos o William e tal, e fomos ver a casa. E na negociação, negociamos, alugamos a casa, falamos, vamos fazer o seguinte, a calção que eu tenho lá no apartamento do Porto, eu vou deixar de pagar lá, eu vou pagar aqui, tal. E o Pedro, super gentil, negociou o aluguel com ele ainda em 50 euros de desconto. Deu E aqui, para quem não é de Portugal, não sabe como é difícil tirar 50 euros de qualquer pessoa. Hoje, graças a Deus, somos muito amigos do Pedro. Sim. Só que nessa brincadeira, aí aconteceu o que você falou. Pagamos as garantias todas. No dia da mudança, eu desesperado, com toda a minha mudança dentro de uma van que tava caindo aos pedaços. E eu lá atrás da van na estrada, pro cara não sair da minha frente. Porque a primeira van que eu aluguei não tinha muito móvel, mas tinha quinquilharia, né, as coisas. A primeira van me deixou na mão no dia. Eu consegui aquela no dia. Nossa. O cara chegou lá e eu fui entulhando tudo com o cara dentro da van. Falei, meu irmão, tem que chegar lá 2 horas da tarde e tal. Chegamos lá na 12:30. E eu, Bianca... Foi o maior golpe da história que a gente caiu, porque o cara não vai estar lá, não é possível, eu não acho o cara no Facebook, eu não acho o cara aqui, não acho o cara... Caraca, eu morrendo de medo, era o único dinheiro que eu tinha. Vamos viver na rua. Foi na garantia daquele imóvel. Enfim, chegamos lá, tava todo mundo lá, e esse cara aqui lá, e eu botando caixa pra fora, eu falei, Bianca, vamos botar tudo aqui nesse terreno logo pra garantir que a gente vai ficar nessa casa. Ocupa logo. Ocupa. Porra, já tinha pago a garantia e 2 rendas e um calção e, porra, de 1.200 euros não era pouco dinheiro. Se tiver alugado por outra família, a gente chegou antes. Né? Porra, e aí eu descobri que o William ia morar lá também. E o William tava lá com a Vitória, com a esposa dele. Certo. Que trabalha com a gente também, graças a Deus. A Vitória lá tava limpando a casa pra gente entrar e tal. E, porra, eu falei, William, eu te dou um dinheiro aí, você me ajuda a entrar com a minha mudança, cara. Sozinho, tava sozinho. Tu tava sozinho, a Beca com 2 crianças e o Luca era bebê, porra. Caralho, é aí que começa a nossa história. A nossa história começou aí. E aí, não, beleza. Mudamos, somos amigos, mas você não tinha... Até então, William trabalhava nas obras e você não tinha nada com isso, por enquanto. Você era advogado. Advogava muito de casa. De casa ainda, né? Home office. Não tinha estrutura ainda que você tem hoje. Eu montei um cubículo em casa ali, que seria, entre aspas, a dispensa da cozinha. Eu forrei ela, montei ali um estúdiozinho. Um cativeirozinho para você poder trabalhar em paz com 2 crianças em casa, uma sogra, uma criança e 4 cachorros. Aí na época eram só 3 cachorros. Sim, depois... O quarto adotou a gente aqui em Portugal mesmo. Depois chegou o quarto. E o William encontrou isso trabalhando nas obras. Quando você optou por trabalhar em obra, foi por quê? Você já tinha feito isso antes? Você já tinha essa experiência? Ou foi como na fábrica que você trabalhou nas pedras de quartzo? Você tinha só a vocação? Não, na verdade, eu já trabalhei com isso. Sim. Não remunerado com meu pai. Ah, sim. Meu pai é um cara que sempre foi... Por alojamento e por comida. Só que meu pai não é um pedreiro. Sim. Meu pai é um motorista. Sim. Um belo motorista. Sim. E... ele decidiu um dia que queria construir a casa dele. Isso eu tinha 12 anos de idade, então eu comecei a ajudar ele, a gente ia vendo vídeo no YouTube, mais ele do que eu era novo. Até muitas vezes fiz acordos com meu pai para ele pagar a escolinha de futebol para mim. Sim. E eu trabalhar,
para devolver. Então, eu já tinha essa conexão com a obra através disso aí. Já tinha trabalhado um pouco de ajudante. Sim, sim. E com isso, foi a minha primeira opção, fora o futebol. Já sabia? Era algo que eu já sabia. É até uma frase que meu pai sempre fala, é melhor tu saber e não usar do que precisar e não saber. Exatamente. Então, casou bem isso aí. E logo no início eu já vi que eu levava jeito para aquilo. Mesmo depois de muito tempo sem fazer aquilo, eu levava jeito. O rapaz é bom. É. O rapaz é bom. Então fui evoluindo. Sim. Como servente, fui evoluindo, sempre querendo aprender, até me tornar um pedreiro mesmo. Pedreiro mesmo. E eu posso dizer que eu fiz parte dessa evolução dessa criança. Não, mas você, por que você entende de obra? De onde vem essa história? Porque você é advogado. Assim, nem todo, quer dizer, tudo bem que o outro era pedreiro também, mas foi uma coincidência. Por quê? Onde a sua história se cruza com as obras? Porque meu pai era advogado, minha mãe era advogada. E aí eu escolhi ser advogado também. Mas, assim, eu sempre gostei de obra. Meus pais sempre fizeram obra em casa. Eu sempre participei das escolhas do meu pai na obra. Eu era criança, nas férias, ficava em casa, em cima do pedreiro, olhando ele fazer, enchendo o saco do pedreiro. Criança, porra, tem que encher o saco de alguém. Ficava entediado. E aí, depois de adulto, eu reformei um apartamento inteiro que você conheceu. Eu não reformei sozinho, né? Eu contratei o pedreiro, não podia fazer, eu trabalhava na ocasião. Só que eu fui lá, projetava, eu já sabia. E meu pai também é um cara muito ativo. Tem alguma coisa para fazer em casa? Ele não contrata para fazer, ele pega e faz. E como eu estava sempre com meu pai, eu sempre fui de fazer. Assim como com o carro, né? Eu tive a oficina com meu pai, a oficina com meu pai. Então hoje eu entendo de mecânica porque eu fui curioso e gostava de aprender. Certo. Eu sou um cara meio multitarefas, eu faço tudo, literalmente. Ele não consegue ficar parado. Sim. Ele sabe disso. Não, a casa, para quem não sabe, a casa do Thiago lá em Petrópolis tem uma oficina, né? Assim, com ferramentas. É um mundo. É um mundo. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, parece alguém vem trabalhar aqui. Não. É pra gente fazer as coisas da casa. É a sede de uma empresa, né? Exatamente. O que vocês alugam pra alguém? Não, é nosso. Ainda tem esse detalhe, eu adoro ferramenta. Ferramenta é um negócio que me deixa doido. Então, pronto, entendemos isso. E agora, sem explicar ainda o nome, em que momento tivemos essa ligação entre vocês para que vocês hoje sejam sócios numa empresa de construção e remodelação, que é a Nelson? Tem um porém. Quando eu aluguei a casa de Aveiro, o proprietário falou assim para mim, falou, olha, eu acabei de construir essa casa aqui, o William, que você conheceu, vai morar ali. Ou seja, a porta de entrada dele, da casa dele, sai para o meu terreno. Sim. E ele, mas eu vou construir um acesso para ele aqui externo, mas até isso acontecer, você se importa dele ficar aqui? Eu falei, eu não me importo, então, por favor, vamos negociar isso aqui. Então, eu consegui aquele desconto no arrendamento. Perfeito. Ele, não, tudo bem. Só que, eu e Bianca, a gente já tinha conversado entre a gente vai se dar bem com ele. Já tinha gostado de cara. A gente não conhecia a Vitória ainda. Mas aí, beleza. Final de semana, resenhazinha ali no terreno. William, vem cá, William, e de repente começou essa brincadeira. William, eu tenho uma parada pra fazer aqui, me ajuda, vamos fazer aqui não sei o que lá, aí faz uma parede, aí faz um não sei o que lá, e ele, como ajudante dele, e ele deixou de ser ajudante naquele momento e virou um pedreiro, e ele experiência, e a gente fazendo as coisas em casa. Tanto é que as coisas todas da minha casa, são vocês. Fizemos nós dois. Ele mandando e eu, agora faz isso, agora faz aquilo. Fizemos o chão da garagem. E ele me ensinou a fazer massa, eu fiquei na betoneira fazendo massa, entregando pra ele, e ele alisando o chão, e foi... Inclusive, no outro dia, ele nem conseguia andar. A galera acha que é mole, trabalho pesado, difícil. Assim, admiro o pedreiro. É difícil. Então, vou deixar claro, eu admiro o pedreiro, porque o cara trabalha pesado, não pode ter dor na coluna, não pode ficar doente, e, porra, é um trabalho muito intelectual também, porque ele tem que medir a quantidade de massa, medir a quantidade de não sei o que lá, me botar não sei o que no esquadro. Então, assim, o pedreiro tem que conhecer matemática, tem que conhecer trigonometria, tem que conhecer física. O cara tem que saber do que tá fazendo. E tem que aguentar. Ainda tem que aguentar aquilo ali. Não, o corpo físico é o de menos. Isso ele aguenta. Saco de massa, cara. Levantar saco de massa nas costas, aquele pesado demais. Sim. E é todo dia, né? Não é porque você faz um dia e se cansa. Porque eu, se um dia for para uma obra, eu falo, vamos lá, vamos bater uma laje. Eu vou. Vou fazer um dia, vou ficar uma semana de cama. Só que o pedreiro, no outro dia, ele tá lá de novo. Vinícius, eu vou falar uma parada pra você de coração e eu vou olhar pra aquela câmera pra ficar bem motivado. Esse desgraçado se vingou em mim e me botou na betoneira com
sei lá, 2 metros de areia no chão, brita e massa. Ele pega na pá, joga lá dentro. Nossa. Porra, pega a pá de areia e joga lá dentro. Pega, abaixa. A primeira vai. Você não tá entendendo, eu fiz isso 2 dias inteiros. Ah, você tá louco. E no domingo eu não andava, eu tenho um hernia de disco, porra. E ele se vingou de mim. E eu falei, cara, eu sempre, porra, te tratei tão bem. E você sabia que ia dar só pra ver se ele ia aguentar. Se o cara era duro na queda mesmo. Mas eu adorei ver ele abaixado, agachadinho de 4 no chão, alisando o chão. Foi lindo, foi lindo. Aí, o cara deixou aquele chão niveladinho. Cara. Essa amizade nasceu aí. Já nasceu antes, mas ali ela foi reforçando. E aí, um belo dia, TikTok, Instagram, essas coisas, eu fui assistir um vídeo que era um cara descendo na escada rolante no shopping, brincando, sacaneando. E aí ele no telefone, assim, num shopping cheio, ele... Ai, Nelson! Aquele tapa que você me deu ontem ficou vermelho, mas eu amei, Nelson! E o pessoal voltava assim, era uma pegadinha. O pessoal olhava pro cara e ria, né, daquela situação. E aí o que aconteceu? Eu cheguei um dia, abri a porta da minha casa e tava ele na porta da casa ele esperando eu chamar ele, porque já virou rotina, né? Sim. Ele já acordava assim, ele ficava lá assim, tipo, e aí, Thiago não vai sair, igual o cachorrinho. Esperando você abrir a porta. Aí eu olhava assim de manhã, eu, Nelson! eu respondia do outro lado, Nelson! E ninguém entendendo nada, só vocês Nelson dois. pra lá, Nelson pra cá, Nelson pra lá, Nelson pra cá, e Nelson. Até que eu cheguei à oficina um dia, chamei os caras de Nelson e ele foi com ciúme. Opa, mas Nelson não sou eu? Tá certo. Nelson. E aí eu falei, beleza. Íntimo, né? E aí, essa brincadeira de Nelson pra lá, Nelson pra cá, e por isso começou a existir um nome. Bordão, né? Mas a gente nem tinha ideia de que um dia a gente ia ter uma empresa com o nome de Nelson. Certo. Mas eu vou explicar mais pro final. Sim, certo. Mas, amigos, a vida tá andando, dividindo o mesmo quintal, a carreira dele andando, a sua carreira andando. Agora, na verdade, ele já nem quer que eu tenha um outro acesso. Ele desistiu que fosse por dentro da casa. Que fosse por dentro da casa dele. E aí, finais de semana junto, conversando e tudo ali. O Thiago é empreendedor nato. Quem te conhece sabe disso. Em que momento vocês dois sentaram e falaram, olha, vamos montar uma empresa? Qual foi esse contexto? O que aconteceu? Pro William, como é que foi esse dia? Antes aconteceu uma coisa, né, William? Antes de sentar e conversar sobre isso, aconteceu uma coisa triste na vida dele. Foi o meu antigo patrão, eu acho que é isso. Falar. Na verdade, eu estava trabalhando para esse antigo patrão, que é o nosso senhorio. Sim. E ele decidiu fechar a empresa dele. Então, chegou um momento ali da minha vida que eu pensei, acho que deu para mim em Portugal, vou pro Brasil, a minha esposa também. Ficou desgostoso da vida. Ficou chateado, pô. E aí chega o Thiago, que foi fundamental para isso, e fala, cara, vamos lá, vamos abrir a nossa empresa. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça abrir uma empresa. Sim. Eu sempre fui um líder, sempre fui um cara que chamava a responsabilidade, mas nunca parei para pensar, opa, tem uma janela de oportunidade aqui. Então, basicamente foi através dele que tudo começou, né? É claro que ele usou as minhas funções, mas se não fosse ele, a Nelson não existiria, e comigo também, se não fosse eu, a Nelson também não existiria. Então, foi nessa janela aí, entre eu ser demitido, entre aspas, que a empresa fechou, e você querer... Mas tem mais coisa que ele tá deixando de falar aí. Fala aí, Thiagão. Assim, agora pode botar aquela música. DJ, bota aquela música calminha, aquela... Triste. Momento pra chorar? Momento pra chorar. Ok. Toco piano. Esse cara ficou, assim, parece que a gente se conhece há pouco tempo, né, falando em questão de anos, né, em tempo, mas a gente tem uma ligação muito forte. É como se ele fosse meu irmão mais novo, entendeu? Meu filhinho, né? Seu filho grande. Respeita a minha idade. Meu afilhado. Enfim, o que aconteceu é que ele tava com um semblante de morte. Eu falei, cara, morreu alguém na tua vida? Não sei o que lá, a empresa vai fechar, eu não sei o que eu vou fazer ainda e tal, acho que eu vou trabalhar por enquanto com outro empreiteiro que ele conhece e tal, ele até foi trabalhar com esse outro empreiteiro por enquanto. Aí eu falei, William, para e pensa numa coisa. A gente sempre falou que eu sempre comentava, cara, a gente ainda vai fazer um negócio junto, tenha calma. E eu tô me capitalizando, tô trabalhando, tô fazendo as coisas. E ele fazendo o trabalho dele. Eu falei, cara, para e pensa. Papai do céu tá dando uma oportunidade para você e para mim. Ou a gente deixa ela passar, ou a gente entende que é uma oportunidade e arrisca.
Bom. E aí ele ficou pensativo e tal. Essa parada de voltar pro Brasil, ele me falou depois. Eu não sabia na época, não. Senão eu teria dado esporro nele Tá na hora. doido, rapaz? Fica por aqui. Aí ele pensou e a gente começou a brincadeira. Só que antes, eu tenho que acrescentar outra coisa engraçada, né? A gente, quando tá trabalhando junto, eu e ele, numa obra da minha casa, por exemplo... Sim. A gente tem outra empresa, né? A gente briga pra caramba, né? Eu já vi, Meu pai esteve aqui em Portugal, aí ele fala, ih, vai dar merda, ih, vai dar merda. Aí meu pai fala, a empresa aí vai dar merda, tá funcionando aí? Só que sempre funciona, né? Eu falo, William, não é assim, William. Só que quem sabe é ele, não sou eu, cara. Não, você até sabe, mas ele sabe mais, né? Ele é teórico. Sim, exatamente. Eu sei, mas na teoria as coisas são bonitas, na prática é diferente, né? Sim, claro. Falo, William, tem que ser assim, assim, assado. Mas tem um pouco de implicância. Mas assim não funciona. Tem um pouco de implicância também nisso. Tem, óbvio que tem. E a gente sempre trabalha tomando uma cervejinha, então fica tudo mais fácil. Né? Mas aí, essa conversa, quando o Thiago falou, olha, tô com essa ideia. Você já tinha ideia de ter uma empresa de obras antes? Ou você já faria isso naquele momento? Ou foi mais, você falou, opa, é um momento agora, casou. O William tá precisando, é meu amigo, eu quero fazer isso. Olha, assim como todo mundo, eu também tive medo de investir num negócio novo, assim, que pra mim era novo demais aqui em Portugal. Mas eu sempre quis ter uma construtoria. Eu sempre falei pra ele, cara, no dia eu vou ter uma construtora, a gente pode ter isso junto e tal. Eu sempre expus os meus planos pra ele. Eu sentava com ele na cozinha, assim, eu desenhava, cara, eu quero fazer um condomínio, tantas casas, tal. E ele, a gente vai conseguir. Só que a gente nunca, era sempre no plano do ideal, aquela parada bonita. E aí, depois dessa conversa, a gente comecei a usar até a minha notoriedade nas redes sociais para divulgar o que eu estava fazendo, acontecendo, e a gente pegou a nossa primeira obra. É isso que eu quero saber. E aí, porque assim, a empresa, ela começa a existir na cabeça de vocês. Mas quando chega um cliente e fala, e aí? Vamos lá, como é que foi isso para vocês dois? Como é que foi esse dia? Na verdade, tem uma aspas aqui que o nome não era Nelson no começo. O nome era Portugal é Nós, Obras e Reformas. Sim, beleza. Depois é que passou a ser Nelson. Mas, cara, eu confesso que a nossa primeira obra foi com uma cliente Foi do muito Thiago. engraçada. Né? Foi muito engraçado porque eu tava muito inseguro. Morrendo de medo. Primeira obra sozinho. Era reformar um sótão. Exatamente. Era fazer de um sótão um T0. Um T0. E, cara, foi... Tinha semana que eu falava, não preciso de ajuda. A outra semana, não, eu vou dar conta. E foi bem altos e baixos, assim, mas graças a Deus conseguimos. A gente foi investindo nos equipamentos. Porque vocês não tinham nada. Durante essa obra a gente comprou uma carrinha, uma Renault Megane. Uma Megane, na primeira obra. Assim, a primeira obra deu ali, assim, empatou, não deu lucro, porque a gente investiu. Assim, o lucro foi o nosso patrimônio que a gente foi construindo a partir dali. Mas essa parte da insegurança do William foi sensacional, gente. Eu vou te falar que essa eu participei também ativamente, porque ele falava, cara, a gente vai precisar de um ajudante, não sei o que lá, e o cara subia com um saco de cimento 3 andares de escada, sozinho. E eu ia lá sábado, às vezes, subir com alguma coisa, ajudava e tal. Meu pai estava aqui, foi lá, deu uma ajuda também. A Vitória também, a Vitória também. Só que, cara, e ele, não, vou precisar de ajudante. Eu falei, William, você realmente precisa de ajudante? Olha o que você tá fazendo, cara. Era uma insegurança, ele parecia um bebê. Ele não precisava, na verdade. Não, cara, o moleque tava mandando muito bem. Sim. E assim, ele foi pegando, e aí, se aperfeiçoando, e ele estudava ideias em casa, ele tava à noite estudando, e sempre inseguro. Eu falei, William, isso tem que, no mínimo, bancar o teu mês, cara. Você tinha essa preocupação ainda, né? Verdade. Porque ele não tinha que viver, né? Você tinha que viver, né? Exato. E, na verdade, eu lembro que a gente fazia assim, eu trabalhava segunda, terça e quarta lá para um patrão meu e quinta, sexta e sábado trabalhava para a gente. Então foi uma obra que a gente fez 3 dias na semana. Foi. De 3 em 3 dias na semana e durou 2 meses. 2 meses. E a sensação de quando entregaram essa obra? O William entrou uma criança, saiu um adulto. É verdade. É isso. É verdade. Uma evolução assim, impressionante. A partir dali que eu falei, eu faço, tudo eu faço. Tipo, acabou o medo. Acabou o medo. A partir dali... E, assim, pensando em vocês dois, vocês são uma dupla, uma empresa que nasceu na cabeça de vocês dois. Até pensando em quem pensa em montar uma empresa, alguma coisa assim. Sociedade. Começar com você. Como você escolhe um sócio? E, assim, e por que você acredita que tem que ter um sócio para o negócio dar certo? Como é que foi isso para você? Porque ele é seu amigo, mas se ele fosse só seu amigo, isso não credencia ninguém a ser seu sócio.
Olha, você como empresário, se você fosse dar um conselho para alguém que quer montar alguma coisa e quer trazer um sócio, o que o sócio tem que ter? Qual o perfil de um sócio para você? eu posso dar essa resposta de 2 formas. Certo. Uma como um simples ser humano, Sim. outra como um empresário que visa lucro. Dê as duas. Tá? Então, como um simples ser humano, escolha uma pessoa que você possa literalmente confiar e contar e que você tenha afinidade. Porque isso faz a diferença no dia a dia. Você vai ter que lidar com ela, né? Lembrando que, antes da gente abrir a sociedade, a gente conversou muito, eu conversei muito com ele conversou comigo, ele tinha as inseguranças dele, eu tinha as minhas. Eu falava, cara, ou essa empresa vai estragar a nossa amizade ou ela vai fortalecer isso. Certo. Porque a gente vai brigar. Isso é um casamento. É como se fosse um marido e mulher. Só que aqui é um casamento diferente. Sim. É um casamento profissional. E as coisas foram andando. Agora a resposta é como empresário. Óbvio que eu busquei nele o que faltava para mim, para eu fazer o negócio andar. Interessante. Eu busquei nele o quê? Ele tinha um mínimo de experiência. Certo. Era um cara que estava amadurecendo na profissão, estava evoluindo profissionalmente. Ele ainda não era um pedreiro, ele era um ajudante de pedreiro. Sim. Ele tinha segurança para cortar uma cerâmica, ele tinha segurança para... Hoje ele é o cara. Mas eu busquei nele algo para evoluir junto, para a gente crescer junto. E eu cresci também junto com ele nessa empresa. Sim. Porque eu aprendi muita coisa nessa empresa. Então, obviamente, como um profissional, eu não busquei um cara que chegasse aqui cheio de vícios e falasse, essa sociedade tem que ser assim, assim, assado, e eu trabalho mais do que você porque eu trabalho fisicamente, você trabalha no escritório, porque sempre acontece aquilo. É muito fácil você ter um sócio que fica atrás da mesa no ar-condicionado e o outro lá na obra se fudendo. Sim. Entendeu? É muito fácil falar isso. Sim. Mas são competências e bonés. Ele veste o boné dele, a competência dele, eu visto o meu. É isso que você vê. É realmente A essa gente divisão se de soma. competências. A gente se soma. Exato. Se a gente não pudesse somar, essa sociedade não daria certo. E para você, William, assim, pensando também na sua sociedade, assim, porque quando você aceitou, você também viu alguma coisa ali e fala, poxa, e além da amizade, assim, por que você falou, olha, acho que isso vai funcionar, eu aceito esse cara como meu sócio? Eu, na verdade, na época eu não poderia falar como um empresário, Sim. porque eu nem tinha cabeça para isso, nunca me imaginei sendo um empresário. Então eu tive que me apoiar em tudo que o Thiago sabia. Ele já tinha ali a empresa dele de advocacia, que estava dando certo, continua dando. Então eu pensei, pô, cara, ele tem a manha, ele sabe o que tem que fazer. Então eu fui me apoiando nele e me inspirando nele, porque se hoje eu me coloco como empresário, é por conta dele, porque realmente eu não sabia como me colocar como empresário. Sim. Então a minha cabeça teve que mudar. Eu tive que virar a chave para poder me tornar esse sócio. E além disso tudo que eu vi nele, realmente era um amigo, era uma pessoa de confiança que eu podia confiar. Certo, perfeito. E foi isso. Tá. E você falando só mais um pouquinho sobre você, a minha cabeça virou uma cabeça de sócio. Pensando, qual foi a chave que virou na sua cabeça? Assim, pensando, por exemplo, quem está em casa te assistindo, você era um jogador de futebol, que era pedreiro, que ia voltar para o Brasil, e de repente você falou, sou sócio de uma empresa. Quando foi que você percebeu que esse negócio era diferente? E o que você percebeu que você tinha que melhorar? O que você desenvolveu mais ali? Cara, na verdade eu ainda estou evoluindo bastante como Que bom. sócio. Não sou um empresário completo. Estou melhorando em muitos pontos, né? Mas eu acho que foi evoluindo gradativamente. Foi evoluindo, eu fui entendendo como é que aquilo andava, né? E foi devagar, ainda, como eu te disse, ainda não sou o cara que sabe mesmo. Sim. Então, Já tá malandrão já. Já sabe. O mínimo a gente sabe, né? A gente sempre aprendeu muito rápido. Sim. Eu, inclusive. Então, eu ainda vou buscar melhorar bastante. Não quero o resto da minha vida continuar na operação. Sim. Então, eu tenho que evoluir muito ainda mentalmente para nessa questão fora da operação, fora das obras. Sim. Eu também tenho essa facilidade de ser um cara que organiza muito bem as nossas equipes de trabalho. Então, eu acho que isso, como o Thiago falou, quando eu visto o meu boné, eu sei o que eu estou fazendo. Sobre os bonés, como é que é essa divisão hoje na empresa? Porque o William, ele não é um pedreiro, ele é um sócio.
Como é que vocês dividiram essa empresa? Qual é a sua responsabilidade e o que o William toca, se a gente puder simplificar isso? Eu fico no administrativo, no estratégico, no comercial, no marketing. Sim. Eu fico na parte que assim, que eu julgo chata, porque eu não vejo o resultado que ele vê. Mas eu de vez em quando eu vou lá na obra só para ver resultado, porque o mais gostoso da obra é você ver uma ruína virar uma casa. Exato. Isso é muito gostoso. E ele fica na parte operacional. Então, eu fico no RH também, na parte de contratação, a parte de pagamento, de imposto, etc. E ele fica na parte operacional. Ele gerencia as equipes. 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 Hoje vocês têm mais de uma equipe. A gente está com 3 obras em andamento simultâneo, só que uma obra vai se desdobrar em algumas. É um condomíniozinho. Então, ele gerencia as equipes. Aí, quando um falta, ele gerencia a falta do cara. Então, ele é um cara que faz isso. Ele também está de cabeça de uma obra. Sim. Na verdade, de uma não, né? De todas. Porque ele vai, ele apaga um incêndio ali, resolve outro ali, e volta para uma. Ele ainda é uma peça fundamental para que tudo funcione. Mas ele fica rodando para lá e para cá, igual um doido. Para material também, é ele que faz a parte de compra de material, gerenciamento de gastos, de desperdício. Tudo isso é ele que faz, a parte operacional. Essa parte operacional que vocês estão dizendo, é difícil a gente fugir desse assunto. Você falou de equipes, então a gente está aqui em Portugal, a gente está falando de mão de obra. Como tem sido para vocês hoje, por exemplo, contratar as equipes de vocês? A gente tem essa nova lei do imigrante, a gente tem essas dificuldades que a gente está passando agora. Como é hoje montar uma equipe para a Nelson? Se a Nelson quiser contratar 3 pedreiros amanhã, contrata? Eu vou dar a resposta. O William vai complementar a minha resposta. A gente está implorando para contratar funcionário para a empresa. Tá bem, gente? Então, se você precisar de emprego na área de obra, ajudante, venha falar com a gente. Manda mensagem lá no Instagram da Nelson Obras, porque a gente contrata você se você for um cara bom, tiver carro e estiver morando aqui. Agora, o William anda testando uma galera aí, né, William? A gente tem feito bastante testes. Tem muitas pessoas que não têm aptidões para obra. Isso é um fato. Mas tem algumas daquelas que aprendem rápido, como eu, né? Então, a gente também está adotando uma coisa na nossa empresa que é uma política, né, no caso, que vamos formar os nossos pedreiros, ao invés de estar correndo atrás. Porque tem sido complicado mesmo conseguir pedreiros, até mesmo ajudantes tem sido complicado. Então, é o que o Thiago falou. Se você sabe, é um ajudante, é um pedreiro e quer vir para uma empresa que está crescendo no mercado, vem para Nelson, chama a gente, entra em contato com a gente. E falou de crescimento, agora eu fiquei até surpreso. Hoje vocês têm 3 obras. A gente estava falando sobre essa obra do sótão. E agora vocês têm 3 obras e ainda vai se desdobrar num pequeno condomínio. Como é que foi chegar nesse nível que vocês chegaram, nesses pontos que vocês chegaram? Porque, assim, muita gente que está em casa e está assistindo a gente tem interesse por esse assunto de obras, veem que é um bom negócio. Você falou sobre você ver uma ruína virando uma casa. Isso tudo chama muito a atenção de todo mundo. Como é que vocês chegaram nesse ponto? E fala um pouco para a gente sobre esse negócio mesmo que existe aqui em Portugal, que é da remodelação de ruínas, e como é que vocês veem isso? Olha, hoje eu já sou o cara doido da ruína, né? Eu ando em Portugal, tem uma ruína em cada esquina. Eu já olho aquela ruína, vejo se ela é uma ruína fácil de remodelar, se a Câmara não vai criar problema com isso, porque tem tipos e tipos de ruína, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Sim. Mas a gente se especializou em remodelação de ruína. A nossa primeira ruína foi uma ruína muito ruim, né? Muito difícil, né, William? Foi. Mas foi uma escola também, né? Tinham 2 paredes. Tinham 2 paredes só. Duas paredes, Era 2 paredes e mato dentro. Então, a gente teve que comprar equipamento, a gente trabalhou com capital, assim, apertado. A gente foi investindo bem aos poucos, né? A gente foi se virando como dava, muitas vezes. Até por, muitas vezes, não ter o conhecimento de materiais que eram específicos para aquilo. Sim. Mas foi uma obra bem complicada. Mas 2 paredes, mas conseguimos gerir bem. Acabou essa obra? Já. Para quem acompanha a gente no Instagram, é obra de Sangalhos. Sim, Tem lá o vídeo. E é uma obra que ficou muito boa. Pro que estava e pro que está agora, tá excelente. Excelente. E falando dessas ruínas, assim, eu acompanho também o Instagram, acompanho, né, a Nelson.
Aí pensando em curiosidades mesmo desse mercado, assim, o que vocês encontram nessas ruínas, assim? Porque são casas muito antigas, né? Como é que é isso, assim? Vocês chegam nesses lugares, você falou, como tinha 2 paredes. O que tem ali dentro, cara? O que tem de interessante ali dentro que a gente vê? E nessa não tinha nada, né? Essa só Tinha mato muito mato, e cobra. Mas essa em relação a objetos, assim, não tinha nada. Mas na nossa obra de Bustos 1, pô, a gente encontrou muita coisa. Ofurô, paletós, um barril lá muito antigo, que eles ainda vão reutilizar, sapatos, então tem muita coisa mesmo antiga que tá lá. As pessoas deixam E fica aquela história ali parada. fica aquela história ali. Lembrando que cada ruína é uma história, né? Exato. E a gente não tem ideia de quantos anos essa ruína tem. Tem ruína que é da década de 60, mas tem ruína que, tipo, deve ter mais de 200 anos. E aquela A gente casa não sabe, a gente não faz ideia. Aquela casa tá ali ainda, você vê que tá a ruína mesmo. E como é que faz para poder, gente, assim, pensando num cara que sou leigo como eu, você tem ali uma ruína que tem uma técnica de construção totalmente diferente. Como é que vocês fazem esse casamento para manter o que está ali, trazer o novo? Como é que é isso, cara? O William pode até responder uma questão que eu vou jogar aqui na mesa, que é interessante sobre isso. Tem ruínas e ruínas. Tem ruína que tem um tipo de parede, que ele vai explicar. Tem ruína que tem outro tipo de parede. Tem ruína que tem mais outro tipo de parede, que não é bloco e cimento igual a gente costuma ver hoje. Sim. É como ele? Explica aí. Tem paredes de adobo. Adobo? O que é isso? Adobo é um tijolo muito antigo. Sim. Que na grande maioria das ruínas hoje em Portugal são feitas desse adobo, que é um tijolo com uma argila misturada com uma areia muito ruim. Então são obras complicadas porque a estrutura não é muito boa. Tem paredes que são feitas com massa de cal e pedras empilhadas, e assim vai. São ruínas com um nível de estrutura muito baixo, muito mesmo. E paredes de até 70 centímetros de largura. E dá para manter alguma coisa dessa na obra? Alguma coisa fica ou vai tudo pro chão? Como é que funciona isso? Não, dá para manter sim, dá para manter. Uma parede tá lá há 100 anos. Geralmente 90% da casa, se a ruína estiver em bom estado, dá para se manter. É claro que tem que fazer vários processos de estruturação para que ela possa ficar adequada para viver ali, mas a gente tenta manter o máximo, mas muitas vezes temos que recriar paredes, e o Thiago pode falar melhor nessa área de projetos e tudo mais, como que a Câmara se comporta. Porque você não pode fazer exatamente, não é livre, você não chega ali e faz o que você quer, né, numa ruína, né? Não. Pensando em quem quer comprar uma ruína hoje para remodelar. Não, o básico você precisa de uma autorização de obra da Câmara daquele distrito, daquele município. Certo, para começar, para dar o pontapé inicial. Senão você já tem a obra embargada para a polícia lá e manda parar a obra e é um problema danado. Então você tem que ter uma autorização. Só que para isso você tem que ver os documentos daquela ruína. Ver a planta da ruína, se tem documento da ruína, se não tem. Você tem que falar com a Câmara para a gente criar ali um projeto com base em algo, numa silhueta que existe. Você tem que respeitar necessariamente a silhueta da ruína. Aí eu já te falo uma coisa que eu já evito, por exemplo. Quando às vezes vem um cliente e fala, pô, eu quero comprar ruína e tal, me ajuda a escolher uma ruína. A gente ajuda também a escolher uma ruína. Vocês pegam desde o início isso? A gente pode pegar desde o início ou pode pegar em andamento. Sim, sim. Agora, o que acontece? Você pega uma ruína que não tem uma parede em pé. Porque a parede caiu, ela arruinou, né? Sim, literalmente. Essa ruína, para você conseguir uma autorização de obra, vai ter que ter um engenheiro assinando, um arquiteto. Agora, se for uma ruína que tiver todas as paredes em pé, o telhado meio caído, mas é uma ruína ruim, mas que tem as 4 paredes ali inteiras, é uma ruína que você faz ali um projetinho, você veja como dono da obra, vai lá na Câmara, aprova e faz. Essa dica é uma dica de ouro, então. Essa é uma dica de ouro. Todas as dicas, calma. Não, vamos devagar. Então, assim, existem segredos que você vai aprendendo ao longo do trabalho, da profissão, né? Sim. Que a gente vai pegando jeito. Agora, por exemplo, descobri uma nova. Você tem aqui conselho, né, município de Aveiro mesmo, que não aceita colocar telha sanduíche. Só pode ser telha tradicional para não despadronizar a cidade. Tem um padrão da cidade também. Ou seja, você tem que saber, até dependendo se você passou de um conselho para o outro, a regra já é outra. Meu amigo, segue a regra do jogo. É isso. É isso. E você ainda tem que contar com a boa vontade do funcionário da Câmara de falar, olha, pode fazer, não.
daqui a 3 meses volta aqui que a gente vai ver o que a gente faz. 3 meses? É, 3, 4, 5, 6, depende. E aí é isso. Ah, mas tem que apresentar um projeto. Aí lascou, isso aí vai demorar. Vai demorar até 1 ano. E pensando assim, lá no ambiente da obra mesmo, William, assim, imaginemos que eu vou comprar uma ruína amanhã para eu poder remodelar com a Nelson. Eu quero fazer esse investimento. Depois eu quero saber se isso é um bom investimento mesmo, como é que funciona isso aqui em Portugal. Assim, alguma dica que você pode dar? Fala assim, problema pra você evitar numa ruína. Se a ruína tiver isso, pula fora, porque isso aí essa obra vai ser uma encrenca. Uma que já me vem na cabeça, assim, é quando as ruínas são abaixo do nível da estrada. Então, isso já é um problema muito grande, porque a nível de canalização de esgotos, muito provavelmente tu vai ter que ter ali uma bomba, que é cara, para poder empurrar aquilo para a zona de saneamento. Sim. Então, esse é um de vários que tem. Sim. Obras, a gente arriscou, né, nessa primeira obra que só tinha 2 paredes, mas obras com paredes caídas também. Tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. E tem algumas outras que a gente vai descobrindo com o tempo também, não descobrimos todas ainda. E como é que é lidar com os clientes, gente? Assim, o cliente chega para você pensando agora, eu vou contratar, Nelson, vou fazer a primeira reunião com vocês, assim, lidar com o cliente, com a ideia do cliente, porque o cliente ele tem ideias que ele não sabe se dá para executar não, ele quer colocar aquilo em prática. Como é que a gente lidar com os caprichos dos clientes durante o processo de uma obra? Aí tem isso, eu divido em 2 etapas. Tem a minha etapa e a etapa dele. Certo. Né? A etapa dele ele vai até poder falar melhor, mas a minha etapa é a parte de mostrar para o cliente, orçamento, tudo aquilo, explicar para eles. Porque tem 2 tipos de clientes. Tem um cliente final. Eu quero remodelar a ruína para eu morar. Eu recebi a ruína de herança da minha avó. Certo. Quero remodelar para eu morar lá com a minha esposa e fazer minha vida lá. E tem um cliente que é o investidor. Esse é o cara que vai falar, olha, eu quero comprar, quero remodelar e quero vender e ganhar dinheiro em cima. Certo. Tá? Então, assim, com cliente investidor, você não tem que pensar só em ganhar dinheiro. Você tem que pensar como você vai ganhar esse dinheiro. Certo. A compra da ruína é o coração do negócio. Comprou mal, não vai ganhar dinheiro. Comprou bem, você tem chance de ganhar dinheiro. Certo. Mas por que tem chance de ganhar dinheiro? Depende do tipo de projeto que você vai fazer. Depende do quanto você vai investir em material, que tipo de material e também da parte tributária. Gente, a parte tributária ela é essencial. Entender de tributo em Portugal faz a diferença para o teu bolso. Em todos os aspectos, não é só em obras não, na nossa vida também. Por exemplo, o cara vai e compra a ruína, gasta um dinheiro. Vai e investe mais, sei lá, 100 mil de remodelação, telhado, parede, chave na mão. Certo. 100 mil, arredondando, né? A ruína mais 100 mil, os 100 mil, total ficou 150 mil. Beleza. Aí ele vende por 200. Ele tem 50 mil. Esse 50 mil é lucro. Sim. Esse lucro ele paga imposto. Nesses 50 mil de diferença, ele vai perder uma parte. Vai perder 23%, ele tem que pagar imposto, que se chama mais-valia. Eita, no Brasil, a gente chama isso de lucro imobiliário. E o cara tá achando lá que vai levar os 50 todo para ele. Só que se ele tiver uma empresa boa, que possa auxiliar e entender melhor, ele vai poder pegar esse imposto de volta, pelo menos parcialmente, e não perder tanto. Então tem que ter planejamento tributário também para ruína. Tem que ser planejado. E já no cliente final, até a gente tem uma obra de cliente final que eu acho que está sendo muito legal. Eles vieram aqui na empresa, conversaram comigo, adoraram, falaram com a gente. Então, assim, essa obra é muito legal porque a gente não tem a pressão de ter que fazer o cara lucrar. Ou seja, acabar naquele tempo X. A gente tem a pressão de fazer um trabalho legal para aquela pessoa viver a vida dela ali. Essa é mais legal, né? E é uma obra que tende a ter alterações no decurso da obra. Ah, não quero mais essa parede aqui, eu quero mudar aqui. E aí? E aí que a gente muda, a gente adapta. O objetivo da nossa empresa é melhorar, é ter comunicação com o cliente, é flexibilidade e facilitar para o cara. A gente faz isso. A gente quer ser diferente do que tem aqui em Portugal. O que tem aqui em Portugal é uma obra toque de caixa. Pega, faz, acontece. Não, a gente quer que aquilo seja algo que o cara vai lembrar para a vida inteira, que ele fale, pô, contrata a Nelson, porque a Nelson, eles não pensam só em ganhar o dinheiro deles. Eles pensam na gente. Eles pensam em todo o processo. A experiência durante a obra tem que ser legal para ele, né? Isso. E aí, por exemplo, a gente construiu um grupo no WhatsApp, que a gente faz com todos, que a gente bota eu, o William e os clientes. Que legal. E aí o William fica lá, olha só, a obra de vocês está acontecendo, está andando, tal. Mas olha só, tem uma dúvida aqui. Vocês querem que bote isso aqui mesmo? Mude o lugar? Aí o William pode falar como é que funciona essa comunicação. E também saber de vez em quando, se não estou falando desse cliente específico, quando vem aquela ideia que fala que não dá.
Isso que você está querendo vai contra a lógica. Como é que lidar com isso? Porque o cliente, ele quer as coisas. Né? Esse grupo que o Thiago falou é essencial. Uhum. É até mais rápido para mim tirar minhas dúvidas na obra, que Perfeito. sempre tem. Sim. E para eles também tirarem as dúvidas deles. Cara, essa conexão que a gente tem que ter com o cliente, ela é importantíssima, porque a gente precisa manter uma organização, precisa manter um sistema girando ali de uma forma legal, porque senão a obra para, Sim. entendeu? Então, tu tá coordenado não só com a tua equipe de obra, mas sim com os contratantes, é essencial mesmo. A gente ainda falando sobre essa parte da Nelson e dessas obras que vocês têm hoje, você tem perfis diferentes de clientes. Sim. Falando da parte comercial, como isso acontece hoje em dia? Esses clientes, eles chegam até vocês através de algum canal? A Nelson hoje já tem mais demandas do que é capaz de atender? Como é que é a parte comercial para quem quer ter uma empresa dessa e, de repente, chegar no cliente final? Muita gente vem pra gente pelo nosso Instagram. Uhum. A gente tem um contato também no site, Uhum. no nosso site, e pelo WhatsApp, né? E aí vem Instagram e site, jogam pro nosso WhatsApp, falam com a gente agenda geralmente. Eu procuro agendar nos finais de semana, porque é mais fácil para mim, pro William, pra gente procurar tentar ir juntos. Às vezes eu vou sozinho, ou ele vai sozinho, ir fazer um orçamento sem compromisso. A gente vai até o local, a gente avalia, vê, e eu já sou um cara mais intrometido, né? O William Sim. fica me olhando e fala, caralho, lá vem o Thiago abrir a boca de novo. Porque, cara, eu chego pro cliente aqui, por exemplo, quer comprar ruína para investir, eu já falo, amigo, não vale a pena. Eu já ganhei cliente assim, porque eu falo a verdade. E o William fala, puta, vou perder um trabalho, caraca. Mas não valia a pena mesmo. E eu falo, cara, se você fizer isso, você vai perder dinheiro, não é uma boa compra, tal. E o cara, porra, beleza. Eu tô com um cliente agora aqui que a gente já foi ver outro orçamento e o cara não larga a gente, já indicou a gente para outras pessoas. Por quê? Porque eu falo a verdade pro cara. Às vezes o cara não tem experiência. Porque a galera acha que comprei e vendi, vou ganhar 50 mil em 4 meses. Não. Dá para perder dinheiro com ruína. Dá para perder muito dinheiro. Muito. Dá para você perder muito dinheiro. Assim, tem que saber fazer. Isso é fato. A gente entendeu como faz. Nesse período que a gente, né, de dezembro do ano passado para cá, novembro do ano passado para cá até hoje, ou seja, um ano de empresa, a gente aprendeu. Né? Eu na minha parte, ele na dele. A gente realmente aprendeu e entendeu o negócio. E Portugal, com essa crise imobiliária, crise na habitação que a gente está vendo, já entendeu esse mercado e começaram a subir os preços. Até na própria ruína. Até na ruína. Tá ruim de comprar uma ruína. Tá ruim mesmo. Aqui em Aveiro, por exemplo, né? Até nas áreas mais afastadas, a ruína subiu aí legal. Tu não consegue comprar uma ruína hoje aí. Tem que pesquisar muito, tá? Mas Sim. Por menos de 60 mil... 60 mil é um lugar que não dá para morar, é isso? Olha, eu acho que você encontra, mas tem que ser bem avaliado, né, Will? Tem que ser bem avaliado. Porque não adianta você comprar uma ruína no meio do nada. Porque é uma ruína que não vai ter venda. Sim. Então você tem que comprar de acordo com a localização, tem que ser uma localização interessante, que tenha acessos. A ruína tem que ter um estado de conservação razoável para a gente poder remodelar em tempo hábil sem gastar muito tempo de projeto de aprovação na Câmara. Porque qual é a primeira coisa que o cara vê quando quer para lucrar? O investidor vê, que ele pensa para lucrar na ruína. Quanto tempo a obra fica pronta, William? Fala aí. Exatamente. William, quanto tempo você fez a obra de Sangalhos? Sangalhos foram 4 meses cravados. Aqui tinha 2 paredes. Exato. Virou uma casa. Exato. Em 4 meses. Em 4 meses. E em todo momento eles têm que ficar pronto. Independente da qualidade, é claro que a gente sempre entrega uma qualidade. Sim, é óbvio. Mas ele é o que eles passam pra gente. Independente da qualidade, tem que ser entregue. Coloca no prazo. O tempo ali para investidor é muito importante. Sim. E pensando ainda no investidor, assim, onde é que vocês veem, gente, onde está o maior perigo? Já comprei a ruína, vamos supor que eu fiz um bom negócio, vamos começar a gestão da obra. Onde é o maior perigo para a pessoa perder dinheiro e se perder durante a remodelação de uma ruína? Onde é que mora, você fala, aí se isso der errado, já era. Fala você uma coisa, eu falo uma coisa. Tá. Na minha opinião, é um mau planejamento. Certo. Se ela não planejar aquilo tudo direitinho, como vai ser,
Claro que tem alterações no meio. Sim. Normal. Mas se ela não planejar aquilo tudo desde o início, vai correr mal e ela vai perder dinheiro. Perde dinheiro. Perde dinheiro. Tiago, você, o que você acha que é o pior ali para a pessoa perder dinheiro numa ruína? É a revelia. É fazer coisas à revelia. O que significa fazer coisas à revelia na obra? É você mudar alguma coisa no projeto original da ruína e ela vai ser embargada. E aí ela fica presa, a obra fica parada. É como se você tivesse feito uma busca e apreensão na obra. Parou. Até você mudar aquilo, consertar aquilo, ou conseguir uma autorização de novo para continuar. E uma obra à revelia você não vende. Imagina, eu estou no final da obra, você investe todo o teu dinheiro e eles esperam você chegar no fim. Aí vai lá, essa janela aqui, ela era 1 por 1 e você colocou ela 1,20 por 1,20. Caraca, isso 20, aí? 20. Fala, não vou dar o habite. Você não vende. Porque a pessoa que vai comprar, geralmente ela compra com a ajuda do banco, ela financia. E aí, você fica com uma ruína parada. Você investiu lá 150 mil euros numa ruína de 2 quartos. E aí que é o maior prejuízo. Então você tem que ter um cuidado, você tem que seguir o critério à risca. Ou seja, dá para ganhar dinheiro, mas dá para perder dinheiro legal. Dá para perder dinheiro. Você falaram do banco. Banco faz financiamento de ruína? De ruína, depende. Se for uma ruína muito bom estado, em alguns bancos financiam a ruína se você financiar a obra junto. Ah, sim. É um conjunto, é uma venda casada. Mas não é fácil de conseguir esse financiamento, não. Também é muito mais fácil você comprar a ruína e financiar a obra. E ainda tem algumas regrinhas que a ruína tem que ter telhado e tudo mais. Então tem algumas regras ali que não é igual uma ruína normal, né? Tem que ser uma ruína, entre aspas, habitável. Quase isso, telhado e 4 paredes, pelo menos. Isso, consegue habitar na ruína? Consigo. Tem casa de banho? Tem. Já existe a probabilidade de financiamento. Entendi. E ainda, assim, eu fico curioso sobre como montar uma empresa como essa de vocês. Eu olho e falo, cara, porque você, quanto tempo tem a Nelson? 1 ano. Completando 1 ano agora em novembro. Eu acho que comecei a primeira obra na Lidiane em janeiro. A obra a gente começou em janeiro, mas a gente iniciou antes. A gente iniciou a obra. Não, mas da primeira obra. Da primeira obra. Até agora, então, vocês estão falando de... A primeira obra quase foi 1 ano, então. 11 meses. 11 meses. Exatamente. Vocês estão já entregando a quarta, vocês estão com 4, a quarta casa que vocês vão entregar e ainda tem um pequeno condomínio que vocês vão construir. A gente já entregou uma casa. Tem mais... Tem mais 2 que vão ser entregues, se Deus quiser, até janeiro. Geminadas, né? Até janeiro. Tem a casa desse casal que vocês falaram. São 4 obras. São 4 obras. Então, são 4 obras em andamento. Até maio do ano que vem, todas essas já estarão entregues. Então. Gente, como é que isso acontece? Como é que uma empresa que tem 1 ano, 2 caras vizinhos que se conhecem, são amigos, um é pedreiro, o outro é advogado, como é que vocês, em tão pouco tempo, conseguiram ter esse tamanho? Pergunta difícil? Para mim, eu tenho um ponto que é chave, que foi a junção da organização financeira que o Thiago trouxe e a minha organização de equipes de obra, né? Eu fui um gestor de obras e ele foi um gestor financeiro, vamos dizer assim. Então, essa junção casou bem. Porque também muitas empresas, e são várias que abrem assim de remodelações aqui em Portugal. Tem muita? Não duram porque o pessoal não sabe ter a gestão correta para aquilo. Na minha opinião, é isso. Eu acho que é isso também, mas existe também a força de vontade, sabe? Isso muda um pouquinho, né? Muito importante. A obra ninguém bate na sua porta, não, para vir atrás de você, não. Não só por isso. Assim, Portugal tem carência de empresas de obra que trabalham direito. Direito, né? As pequenas empresas, que são do mesmo porte que a gente, trabalham de qualquer jeito, sabe? E isso é uma reclamação que a gente ouve dos clientes. Certo. Não sabem dar orçamento. Quando dá orçamento, é um orçamento estrondoso. Né? E tem as empresas muito grandes que não pegam essas obras de ruína, pegam só obras de prédios, etc., que é outro patamar. Mas existe aqui um ponto que é a força de vontade, e eu, de volta e meia, eu sento para conversar com ele. A gente está praticamente 24 horas. Quando a gente não está junto, a gente está se falando de alguma forma. Sim. Que eu falo, William, já pensou que daqui a alguns anos, né, se Deus quiser, muitos anos,
a gente vai estar sentado bebendo cerveja e vendo os nossos netos tocando essa empresa. Sim. Então, assim, é o sonho, é a vontade de querer, de fazer. Para mim, foi um momento onde eu diversifiquei renda, onde eu criei mais uma fonte de renda, além do escritório. Então, mas ali sempre foi. Eu falei, cara, eu quero ter uma construtora porque isso é a área que, pô, dá dinheiro. A gente está surfando a onda do mercado, que é o mercado de crise habitacional. O governo está começando a criar incentivos, incentivos fiscais para poder construir, para construção. Ainda não está aprovado, mas a gente sabe que vai aprovar a redução de IVA para construção, para remodelação de ruína, para colocar casas no mercado para diminuir a crise habitacional. Aumentar a oferta. E a gente está aqui, a gente está disponível, a gente está fazendo. O que falta para a gente hoje é mão de obra, né? Mão de obra é complicada. Se a gente tivesse hoje mais gente trabalhando, a gente estaria com mais obras. A gente não pega obra porque não tem um funcionário. Senão vocês poderiam estar fazendo 5, 6, 7 obras ao mesmo tempo. Exato. Assim, a gente faria o que o braço do Leo alcançasse, né? Não sei se ele conseguir rodar 10 obras num dia, por exemplo. Por isso que a gente não pega, tem que ter uma gestão. Não? Mas 4 obras é o ideal, né? Mas isso é um ponto interessante, a gente né? não vai pegar uma obra por pegar. Isso que é interessante. A gente tem que entregar a obra, né? A gente tem um planejamento mesmo. Porque, assim, no final das contas, vocês estão lidando com a vida das pessoas. É muito sério. Como é que é para vocês, agora falando especialmente do cliente, o cliente está remodelando para si, ou está construindo para si, como é que é participar dessa história da vida da pessoa? Às vezes a pessoa comprando a primeira casa. Assim, como é que isso envolve vocês aí, além do profissional, né? Como é que isso toca vocês? Eu acho que toca porque também a gente já teve nesse lado e ainda está, né? A gente também está buscando comprar a nossa casa. Sim. Eu, o Thiago também. Então a gente vê ali a gente próprio, né? A gente querer. Eu, dando meu exemplo, se fosse hoje contratar uma empresa, eu contrataria a minha empresa. E por quê? Não porque eu estou puxando o saco da minha empresa, mas porque eu vejo uma empresa organizada, uma empresa séria, uma empresa de pessoas que têm caráter. Sim. Então, isso é importante para vocês que estão assistindo. Busquem sempre uma empresa que vocês se conectem. E, antes de tudo, busquem conhecer quem está por trás dessa empresa. Fundamental, porque realmente o caráter faz falta. Não, isso é uma questão séria, porque tem uma frase que a gente usa muito lá no Brasil, que é: a empresa tem o caráter do dono. É verdade. Então, assim, se uma empresa tem um jeito, pode ter certeza, quem manda tem esse mesmo jeito. Se você hoje fosse contratar uma empresa para poder construir a sua casa, o que você olharia ali para você estar mais certo de que é uma boa contratação aquela empresa? Olha, muita gente fica procurando portfólio. Quantas casas ele construiu? Ele tem capital para poder bancar a obra? Assim, para começar, quem vai bancar a obra é o cliente, não é a empresa. É o banco, exatamente. Então, assim, tem capital? Não tem, porque muita gente só contrata um pedreiro e fala, vem aqui, faz aqui para mim. Sim. Pode dar certo, pode dar errado. Mas o que as pessoas precisam ver hoje para contratar uma empresa para fazer uma remodelação total de uma ruína, por exemplo? Aí eu vou repetir e vou puxar o saco do William. Conversa com os sócios. Veja se tem conexão. Veja se você sente confiança. Porque esse é o primeiro ponto. Porque são com aquelas pessoas que você vai lidar quando tiver problema, quando tiver coisa boa. Porque obra geralmente tem problema. Intercorrência. Sempre. Você vai falar, porra, caraca, lá vem aquele cara de novo me encher o saco. Sabe, se é um cara que você não quer, não contrata. Perfeito. Entendeu? E eu já sou muito claro. Volto a dizer, quando eu vou com o William no orçamento, o William já ri. Quando ele sabe que eu vou abrir a boca, ele já começa a rir fala de mim. Tudo ali. Eu falo, olha, eu sou assim. Desculpa me intrometer, mas já me intrometendo, será que essa porta aqui tem que ficar aqui mesmo? Porque se abrir outra porta aqui, você vai ter esse custo a mais. Para e pensa. Porque a gente já tem uma visão diferente. E o William fala, caraca, lá vem o Thiago abrir a boca de novo. Deve passar isso na cabeça dele com certeza. Mais trabalho para mim, a porta estava tão bem. Já estava tudo certo, já estava ali aberto o lugar para colocar a porta. Porque a gente se coloca no lugar do cliente. Fala, caramba, a gente está literalmente construindo um sonho. É isso. Então, é a conexão com a pessoa que lida que dirige a empresa, que vai estar dentro da tua casa todo dia, que dirige aqueles funcionários que vão estar lá, que é outro sinal. Os nossos funcionários, eu vou lá com eles, eu e o William, fala, gente, vocês vão passar mais tempo aqui na empresa trabalhando do que na casa de vocês. Então, venham e estejam felizes. Agora há pouco eu falei no telefone com um deles, eu falei, cara, você está feliz? Pô, doutor, eu estou feliz e tal, mas é porque eu estou com um problema aqui e tal, não sei o que lá. Eu falei, vamos resolver. Qual é o teu problema? Não, é esse, está resolvido. Mês que vem a gente acerta.
Cara, eu preciso que o cara esteja feliz. O cara não pode estar passando perrengue, tenso, porque ele vai para casa do meu cliente e ele vai levar aquela atenção para casa do meu cliente. E eu quero que ele esteja lá feliz. E o cliente fala, porra, os seus funcionários são ótimos. O cara vai trabalhar bem. Vai trabalhar isso. bem. E como é cuidar desse monte de... Acho que, não sei se tem mulheres lá na obra, mas eu acho que a maioria... São homens. Como é que lidar com esse monte de Só cara? tem mulher no escritório. No escritório tem bastante. Gerenciar esse monte de cara, esse monte de humor, fazer todo mundo trabalhar bem. O Thiago falou, um dia um cara tem um problema em casa, tá com um problema de dinheiro, tem um filho doente. Como é que é fazer o gerenciamento dessa parte com esse monte de gente? Muitas vezes é complicado, mas é algo que eu gosto. É algo que eu Sim. gosto de fazer, sempre gostei. Mas a gente tem que ir adaptando aos problemas que ocorrem na obra e também muitas vezes aos problemas que ocorrem dentro da casa do cara, né? Do nosso funcionário. Então, eu sou rígido, é Sim. claro. Quando a gente está fazendo qualquer trabalho, eu sou rígido, sou correto, mas também procuro entender o lado deles, porque eu sei que são humanos e a gente também é. Então, a gente tem que entender, né? Eu trabalho muito com a empatia. Muitas vezes a gente não consegue ter essa empatia, porque muitas vezes nos prejudica. Sim. É complicado, mas eu procuro sempre entender o lado dos nossos funcionários. Tem alguma coisa que você trouxe do futebol, da sua vivência no futebol, no campo, que te ajuda hoje nas obras? Eu acho que a liderança foi fundamental. Eu, no futebol, como zagueiro, sempre fui capitão dos meus clubes, onde eu passei. E quando não era capitão, era um dos líderes. Sim. Então, Capitão sem braçadeira, mas falava. Mas isso foi fundamental, porque hoje eu sei conversar com o meu funcionário. Eu não sou um cara arrogante, como muitos têm aí. Mas essa liderança foi fundamental porque eu sei conversar com as pessoas, eu sei orientar elas. E foi isso. Isso é fundamental, porque eu não sou arrogante, mas eu sou direto, né? Mas é uma coisa diferente da E aí outra. eu falo, William, é melhor você falar com ele, porque eu sou muito direto, talvez ele não vai me entender bem. Vai se magoar. Vai se magoar. Não, porque eu acho que isso vem do jurídico, né? Do É, escritório. Eu tenho que passar informação rápida. e clara, né? Porque Exato. tempo é dinheiro e tempo é uma coisa que é fundamental pra gente. A gente não pode Sim. perder tempo. Sim. Exato. E eu sou muito direto. Aí o William falou, pô, olha só. Vamos devagar. O William já tá acostumado comigo. Eu sou direto igual uma porta, às vezes, quando ele falou, William, tal. Ele, bom dia, não. Né? A gente, olha, não fala assim comigo, não. Às vezes ele tá estressado, não fala assim comigo, não precisa falar assim. Falou, mas eu não tô falando assim contigo. É que eu falo. Não, porque eu imagino você, como advogado, tem que ser muito claro com o que você diz. Você não pode deixar margem para dúvida, né? Não posso. Falando com o cliente, né? Olha, talvez. Não tem muito talvez, né? Você tem que deixar tudo muito como deve ser. Eu realmente sou direto. Até em casa eu sou direto. Com você eu sou direto. Eu sou reto, eu falo, gente, se eu estiver sendo grosseiro, fala comigo. Mas eu não tô. Minha intenção não é ser grosseiro. Eu sou realmente direto e objetivo. É diferente ser grosseiro e ser direto. E a gente teve problema com alguns funcionários, que o que a gente fez foi chamar ele para conversar numa reunião. Abriu um refrigerante, uma cerveja. E, cara, tá tudo bem em casa? Vocês têm esse. Eu tô achando que tá acontecendo isso, aquilo, tal. E ele já tava me olhando com uma cara mais estranha assim, porque um dia eu falei, porra, você tá faltando assim por causa disso, avisando em cima da hora, isso não dá. E aí ele ficou meio chateado. Eu falei, olha, eu sei que você tá chateado comigo, tal, mas não era pra estar chateado comigo, tô sentindo que você tá com problema em casa, não sei o que lá. E o William, Enfim, quando a gente foi descobrir, o cara se abriu, o cara tava com problema em casa. E você pôde ajudar. O cara tava com problema na família dele. Aí a gente falou, olha, calma, pô, a gente tá aqui pra te ajudar e tal. E o cara, assim, ele desabou, ele relaxou. E hoje é um cara que eu falo, esse tá com a gente, com a nossa camisa, e se a gente precisar, ele tá lá. Entendeu? Ele entendeu que a gente está se preocupando com ele, não só com o trabalho dele. Exato, tem uma frase que é muito legal, que é obra se toca da obra. Então, tem muitas empresas que os sócios estão no escritório e não estão nem aí para os funcionários, né? E a gente tem essa diferença. O Thiago está aqui no escritório geralmente, mas sempre vai lá. Sim. E eu tô lá diariamente, né? Tanto trabalhando como gerindo. Então, isso é importantíssimo para que a gente entenda os nossos funcionários. A gente tem que entender realmente. Sim. E como estamos nesse dilema aí de não conseguir a mão de obra, a gente tem que cada vez mais
tratar eles melhores. Manter esse cara ali. Manter o cara ali, porque realmente tem sido complicado. O que não dá para aceitar? Porque assim, a gente quer manter as pessoas ali, né? Sim. A gente quer perceber que vocês querem ensinar, vocês querem, enfim, trazer o funcionário com vocês, crescer junto com a empresa. O que não dá para aceitar de jeito nenhum no ambiente de obra? O desrespeito, né? Todos os nossos funcionários hoje são todos respeitosos. E eu acho que... Sim, não me vem nada na cabeça, mas eu acho que o desrespeito é aquilo primordial. O que faz você mandar alguém embora, Thiago? Você vê que eu e o William, a gente se complementa, Sim, né? sim. Mas eu tenho outro ponto, deixa eu só interromper. Eu acho que é a falta de produtividade. Não dá, né? Eu não posso ter um funcionário ali que só é meu amigo, que é um cara gente boa, mas que não produz. Então eu preciso que o pessoal seja educado, seja dedicado e produza ao máximo, entendeu? Com muita qualidade. Então, a falta de qualidade ali não também fica, é um ponto. Não fica. Agora ele já me deixou mais feliz, mas ainda falta um ponto. Qual é? Não, fala aí, Thiago. Não, e ele vai lembrar, porque ele não tá se lembrando. O que faz você mandar alguém embora? Sempre que eu vou nas obras, eu falo isso, né? O William acaba me botando de porta-voz para fazer essa primeira, né? Eu falo, ó, a única coisa que eu peço de todo mundo aqui é comprometimento. Comprometimento. Não adianta eu te pagar um salário para você estar aqui comigo 8 horas, se você falta, se você chega atrasado, se você sai mais cedo, se você sempre tem um problema e não é capaz de justificar. Isso é falta de comprometimento, porque a tua hora que você está deixando de ir está me dando prejuízo. Você conta com ele. Então, assim, a gente tem que separar o profissional do pessoal. O pessoal, a gente senta, conversa, toma cerveja, e eu sou muito bom com isso, com todo mundo. Mas dentro do profissional, a partir do momento que eu estou pagando pela hora dele, pelo tempo dele, ele tem que me dar aquele tempo em forma de rendimento. Aí entra a produtividade. Exato. Então, assim, a gente já teve 2 casos. Um de falta de produtividade, que a gente, né, rescindiu com o funcionário, mas ele mesmo falou, porra, eu tô cansado. E eu cheguei para ele e falei, cara, não é um trabalho para você. Você tá mais velho, não tá aguentando. E foi uma rescisão super legal, o cara super gente boa, eu adoro ele é um cara super simpático. E teve um que foi por falta de comprometimento. O cara chegava, era para chegar às 8, o cara chegava às 10, saía para almoçar meio-dia, voltava às 3 e saía às 4. Aí... Isso é verdade, tá? Não. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Aí você vai lá e avisa, olha, eu tô vendo, não faça isso. E a pessoa continua então, fazendo, assim, isso? E aí a gente deu chance, depois deu um prejuízo numa obra absurda, porque ele atrasou uma obra 1 mês e meio, por falta de comprometimento, tá sempre enrolando, sempre com uma desculpa, enfim. Cara, acontece, mas não dá para continuar, não serve para trabalhar com a gente. Na nossa empresa tem que ter comprometimento, tem que, tá feliz de trabalhar com a gente e tem que produzir no tempo que ele se comprometeu. É isso. É isso. E como é que é trabalhar com essa turma mais jovem aí para vocês? Não sei se tem essa turma aí de 18, 19 anos, a geração Z. Tem algum caso na obra? Tem algum funcionário com a cidade trabalhando com você? Responde primeiro. A gente é mais do raiz, né? A gente é mais do raiz. Essa galera nova aí, não que eu seja velho, tá? Tenho 28 anos. Garoto ainda. Mas ainda sou da geração raiz. Sim. Da geração raiz. Então... Foi criado com raízes, garoto. Sim. De futebol, não. Mas essa galera nova aí é complicado, cara. Qual é a dificuldade de trabalhar com eles? Mas eu vou contar um caso. Eu vou contar. Assim, tem alguns casos. Para ser sincero, eu tenho pavor. O que você tem pavor, Thiago? De trabalhar com a geração Z, Z+, sei lá, não sei como é que se chama. Porque assim, juro por Deus, todos os casos que eu tive acesso com a geração Z, um contato com a geração Z direto, a gente teve um problema. Né? E um dos casos foi, cara, essa foi sensacional. O garoto fez a entrevista comigo lá no escritório, tal. Eu falei, William, ele vai aí fazer um teste contigo amanhã, tal hora. William, você pode encontrar com ele em tal ponto, buscar ele em tal ponto e levar ele contigo de carona no carro. Ele vai te encontrar até ali, sei lá, ia andar 1 km, 2 km de distância. Aí o garoto furou, aí o William mandou a mensagem e falou, furou. Ele mandou uma foto dele sentado no sofá e falou, meu Uber, assim, escreveu, meu Uber não chegou. Esse garoto queria trabalhar numa obra. Ia ser ajudante de obra. Isso é um livramento, gente. Eu falei,
Caraca, falei, não, tá, beleza, fica aí esperando o teu Uber. Na verdade, cancela o Uber pra não gastar dinheiro, não, descansa. Aí, quem sabe, em outra oportunidade você consegue. O garoto me pediu ajuda, depois, não, por favor, me dá mais uma chance. Eu falei, meu amigo, eu fiz todo um discurso contigo na entrevista que eu precisava do teu comprometimento, você apertou minha mão e a primeira coisa que você fez foi descomprometer. Você não cumpriu com o que você comprometeu. O Uber não passou. Teve um outro também, que ele começou muito bem, porra, pediu ajuda pra comprar um carro, a gente ajudou ele, adiantou o dinheiro da entrada do carro dele pro garoto, porra. Como é que não, calma aí, não. Me explica isso aí. É isso mesmo. A gente incentiva os nossos funcionários a crescerem. Explica essa história. A conquistarem os sonhos e objetivos deles. Isso é uma realidade nossa. Isso é uma coisa pessoal minha e do William que a gente fala, não, tem que dar uma chance pro cara e tal. Aí o garoto novo também e tal, do futebol, não sei o que lá. E chegou e falou, pô, não, tô comprando uma BMW e tal. Foi, pô, maneiro, o cara quer comprar uma BMW. No Brasil é difícil conseguir. Sim. Mas eu preciso de uma entrada e tal. Tô esperando aqui, tô juntando dinheiro. Falei, cara, eu te dou a entrada, eu te adianto a entrada, te parcelo aí em dois salários aí. Tal. Vocês deram o dinheiro pra ajudar ele a dar entrada no carro. Pro cara ter o carro pra ele ir pro trabalho com tranquilidade, porra, com outra cabeça e tal. Ele comprou o carro. E aí ele trabalhou mais o quê? Um mês, não ia pro carro com trabalho. Ia de ônibus. É, sério. E aí, do nada, ele falou, não, arrumei um emprego. O que foi? Arrumou um emprego numa fábrica. Não vou mais não. Mandou assim, não vou mais não. Tipo, mas avisou com antecedência. Não, avisou assim, não vou mais não, tá? Valeu. Valeu e... tipo, não foi isso? Foi. E sumiu. Teve um outro, cara, esse outro foi sensacional, foi entrevista também. Chegou pra mim, sentou comigo aqui, moleque de 18 anos. Não, é porque assim, eu tenho que ver o horário que eu tenho que sair da empresa, porque às 17 horas eu tenho que estar no futebol. Mas ele é profissional? Não, ele só tinha que estar no futebolzinho dele que ele tinha que treinar, um futebol de bairro, né, de freguesia. Eu falei, então você tá querendo dizer, na entrevista, você quer dizer que você tem que sair então pelo menos 4h30, ou um pouco antes, pra eu chegar no futebol que eu tenho que estar lá às 5. E chegar descansado. Aí eu falei, mas você ganha dinheiro com futebol? Não, é que eu treino mesmo. Eu falei, entendi. Mas esse você não contratou, né? Não, esse não foi pra O que é mais interessante é a pessoa pensar uma besteira dessa e falar, né? Ele vai na entrevista com o dono da empresa e fala uma besteira dessa. Mas tem alguém hoje em dia, dentro da Nelson, temos alguém para poder ir na contramão de tudo que vocês estão dizendo? Temos algum jovem na empresa que está trabalhando e está conseguindo... O Luiz é jovem, né? 22. O Luiz é um caso 22, aí 22 é garoto. Mas o Luiz é um garoto que ele veio para cá, ele é cabo-verdiano. Cara, eu vou te falar, os africanos são bons de trabalho. São raiz, são bons, são raiz. Ele é novo, tem filho, né? Tem. Casado, então assim, ele já tem uma estrutura e ele sente a necessidade de ter que bancar aquela estrutura. Então, esse cara fica. Mas o cara que não tem estrutura, o cara que não tem família ou responsabilidade, obrigações, esse cara, jovem, geralmente... larga muito fácil. Então, isso para mim já acaba se tornando uma seleção ali natural, né? Sim. Quando eu vejo o garoto, eu tenho futebol, tenho um horário, tenho isso, tenho aquilo. Você é casado, você tem filhos e tal. Não tenho nada não, mas só preciso do trabalho mesmo e tal. Você vê que o cara só quer ganhar dinheiro e que você vai ser um pulo pra ele. É um objetivo ali pequeno, né? Eu não quero que o cara seja um pulo pra mim, que eu quero investir nele, pô. Sim. Eu não quero investir nele pra daqui a pouco ele chegar pra outro e seduzir por causa de 50 euros a mais no salário. Sim. Entende? E é difícil, né? Com essa geração que é tão imediatista. Hoje, nas obras, a gente tem imigrantes nas obras, mais imigrantes, mais portugueses. Como é que é isso hoje? Hoje só temos imigrantes. Portugueses não temos. Não tem nenhum português nas obras? Português. Mas vocês não contratam português, gente? O que é isso? Eu vou responder essa. Acho que, sei lá, de 100 currículos que a gente já viu, um foi de um português, que ele até veio trabalhar com a gente. Muito bom de trabalho, né? Um cara super legal. Sim. Mas ele deixou claro, olha, eu vou ficar aqui só um período, tal, porque eu tô vendo outro negócio, ele trabalhava em outra área. Ele foi trabalhar com a gente num período que a gente precisava de um extra, de uma pessoa extra para cobrir um período. E a gente gostou do trabalho dele. Um cara super legal, mas aí foi só um período e não era a área de trabalho dele. Mas foi dentro do combinado, ele combinou isso, ele foi claro, transparente. Mas foi o único currículo de uma pessoa, de um português. O resto é brasileiro, é moçambicano, é cabo-verdiano, tem lá um de São Tomé e Príncipe. Exato. Que a gente mal entende o que ele fala. É outro português, é outro português. Mas é mais um imigrante mesmo. Que trabalha na obra com vocês. Que hoje está em falta aqui em Portugal. Então, a gente estava se aproximando já
do final da nossa conversa. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais horas, ainda mais com vocês dois juntos. Tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar dessa história de vocês. Mas a primeira pergunta, não sei qual dos dois vai responder, é o seguinte: onde a Nelson vai estar daqui 5 anos? Tá, então, antes de responder essa pergunta, que eu e o William vamos responder juntos, Sim. eu vou responder, de fato, a primeira pergunta que você fez. Ah, você lembrou dela? Tá? Que é da onde surgiu o nome Nelson. Essa brincadeira que eu expliquei, Nelson pra lá, Nelson pra cá. O que aconteceu foi que a gente tem um marketing muito eficiente. Sim, imagino. Pesquisador. Sim. Ele falou, gente, por que vocês não param com esse nome de Portugal é Nós Obras e colocam o nome Nelson? É um nome muito maneiro, Nelson Obras e Reformas, Nelson Remodelações, Nelson Smart Nelson. A gente foi, mas por quê? Peraí, por quê? Mas como é que a gente vai justificar Nelson? Isso é verdade. E aí esse nosso diretor de marketing, cujo nome é Vinícius, está aqui do meu lado direito, ele chegou e pesquisou, sabe o que significa Nelson? Significa New Son. É isso. Um novo filho. E essa empresa foi um novo filho para mim e para o William. Sim. E o conceito faz todo sentido pra gente. Apesar de ter iniciado com uma brincadeira, né? Ah, não era meu avô que era Nelson e tal. A gente tem até essa historinha, né? Que é uma história lúdica. Mas a Nelson, de fato, ela começou com a ideia desse nosso querido Vinícius. Não, a ideia foi de vocês. Ampliou o conceito para que a gente usasse o Nelson como que faz todo sentido pra gente, né? Nelson é a gente. E é até um nome mais português, como a gente está em Portugal. Sim, faz bem para a comunicação. É legal. E a sua outra pergunta, a sua última pergunta, eu vou dividir ela com o William, obviamente. Aonde eu vou responder de forma singular e eu acho que ele tem que fazer a mesma coisa. Onde me vejo daqui a 5 anos? Cara, me vejo daqui a 5 anos com várias ruínas nossas em nome da nossa empresa trabalhando pra gente. É isso. Porque o resultado, o lucro é muito bom para quem sabe fazer. E o resultado de ver aquilo se concretizando, né, ver o negócio crescendo, é muito satisfatório. É muito satisfatório. William. É basicamente 2030. Chegamos em 2030. O que eu estou vendo aqui agora? Mas o que eu vejo, que sou mais da área operacional, vejo uma equipe muito bem qualificada, que está ali para o que der e vier, e vejo a nossa empresa realmente, como o Thiago falou, com várias ruínas no nosso nome, que é o nosso objetivo, sempre foi. Eu acho que a nossa visão de futuro é bem alinhada, então a gente quer estar evoluindo através das ruínas. E se tu me perguntar daqui a 10 anos, eu vou dizer que, quem sabe, uma construtora? É isso? Isso. Já é uma construtora. Não, mas agora ele quer pegar, ele quer fazer os prédios. Quando eu falo ruínas, quando eu falo construtora, é uma construtora de prédios de raiz, né? Vertical, né? Raiz. Eu acho que a gente vai chegar lá talvez antes dos 10 anos. Um ano vocês chegaram no tamanho que vocês chegaram. E se vocês tivessem que dar um conselho para quem hoje está assistindo a gente, está pensando em investir numa ruína para começar um negócio, é um bom negócio mesmo? Quer fazer o primeiro conselho? Faz olhando para lá. Para a câmera da verdade. Eu cheguei em você agora e falo, William, eu vou investir numa ruína com você. O que você me aconselha? Então, o primeiro ponto, que é o meu conselho, compre a ruína bem. Pesquise muito bem antes a ruína, localização, estrutura, e realmente compre ela muito bem, porque a compra vai ser essencial para ter um lucro ou para poder viver nela adequadamente. Agora eu vou dar o meu conselho. Vai lá, Thiagão. Vou olhar bem firme para essa câmera. O William já deu os conselhos que eu tinha que dar, mas quer um conselho sério? Contrata a gente. Esse é o melhor conselho, não é? Gente, é isso. Hoje eu falei mais do que eu falo normalmente, porque eu tive 2 estrelas aqui comigo. Agradeço muito a presença do William, que está aqui com a gente. É um parceiro da Nelson, mas é um parceiro aqui do escritório, do podcast também. O Thiago, poxa, é legal que a gente possa ouvir ele falar um pouco da vida dele. Ele tem muita história para contar, muita. Hoje eu acho que foi um pedacinho, mas um dia a gente tem que trazer o Thiago aqui para entrevistar o Thiago mesmo. Agradeço a presença do William, agradeço a sua. Podem fazer suas considerações finais. Thiago,
faltou te perguntar alguma coisa que você queira dizer, o William também. Olha, eu acho que foi um bate-papo bem legal. A gente conseguiu trazer de forma resumida, porque tem muito detalhe pela frente. Falar sobre isso tudo, a gente ia ficar horas e horas aqui. Mas o principal é: Portugal precisa de você, imigrante que trabalha nas obras. E eu também preciso. É isso mesmo que o Thiago falou, não tem muito mais o que falar, mas agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. E é isso, vamos crescer junto, vamos crescer junto. É isso, gente. Tchauzinho. Obrigado.